Boa noite. A Ausência, com Fabrício Carpinejar e Jamil Chad. Apresentação feita em 2 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo, há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom branco sujo, estampado com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem negro de cabelos grisalhos, curtos, rente à cabeça e barba de mesmo tom. Ele traja camisa branca de mangas 3/4 e calça verde musgo. Usa óculos retangulares de aro fino. A segunda pessoa sentada é Maurício Teixeira, um homem negro de cabelos escuros, curtos e cacheados. Possui barba no mesmo tom. Ele traja camisa preta estampada de branco e laranja e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos. A terceira e última pessoa é Fabrício Carpinejar, um homem branco que não possui cabelos, mas possui barba de tom grisalho. Ele traja camisa bege e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca, de cabelos castanhos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se: Terceiro FLI Itabira. Então, eu passo a palavra para o Jamil para falar sobre a sua própria abordagem do luto. Muito obrigado pela sua presença. Agora, funcionou? Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Muito legal te conhecer. Faz 15 minutos que eu conheci. Então, muito bom que finalmente... Por isso que ele acha legal me conhecer, porque foram 15 minutos. Vamos ver, daqui a pouco a gente conversa de novo. Afonso, deixei para a última mesa das 4 que você me colocou aqui para te agradecer profundamente por toda a tua amizade e todo o teu carinho com todos nós. Olha, para quem não me conhece, eu moro em Genebra, mas Genebra é só uma base e eu acabo fazendo, a partir de lá, muitas viagens, e principalmente para locais que eu diria que a vida está sempre ameaçada. Locais onde a incerteza é a única certeza. E para locais e para situações nas quais a perda ela é muito presente. A perda da casa, a perda de um território, a perda de um parente, e a perda de esperança. Isso tem sido muito presente em todas as viagens. São mais de 70 países, muitas dessas viagens para lidar e falar sobre o refúgio, sobre os refugiados. Eu, na maioria das vezes, tento embarcar com esses refugiados, seja em canoas, literalmente, ou caminhando pelos trilhos que eles percorrem, não para sentir a mesma dor, porque é impossível, porque eu, no final daquele dia, eu sei que eu tenho um passaporte certo, dinheiro e um status, entre aspas, legal, que me garante absolutamente uma segurança que aquelas pessoas não têm. Então, não é isso, não é viver ou repetir a dor deles, mas é tentar contar histórias daquelas pessoas da forma mais próxima possível daqueles dramas. E, ao longo desses mais de 20 anos, eu sempre me perguntei que forma ganha o luto depois da perda, né? Depois daquele momento da perda. O que é feito? Do que é feito tudo aquilo? E como é que aquelas famílias, aquelas pessoas viram a página, se é que elas viram. Talvez o Fabrício vai explicar melhor isso para a gente, depois eu quero ouvir
com muita atenção, se existe isso. Mas, então, incapaz de entender isso que o Fabrício vai nos trazer, eu foco justamente em contar histórias de resistência. Histórias em que, depois de perdas inacreditáveis, e são histórias absolutamente inacreditáveis, aquela família, aquela pessoa que sobrou naquela família, ou qualquer outra circunstância, tenta dar sentido de novo para a vida. E por isso que, nesse livro, a palavra luto é eu luto, é o verbo. Que ela, obviamente, é um livro que fala de perdas, que ela fala de situações absolutamente desesperadoras, mas com esse ângulo da tentativa de restituição. E eu queria contar, eu não vou me alongar muito, mas eu queria contar 3 historinhas que exemplificam, talvez elas estão nesses 2 livros, na verdade, no Luto, e nesse livro de cartas com a Juliana Monteiro. São 3 histórias que talvez alguns de vocês tenham já escutado. A primeira delas é uma viagem que eu fiz para a Etiópia, para o interior da Etiópia, para conhecer a realidade do tratamento do HIV no interior de um país que tinha, pelo menos naquela época que eu fui, a expectativa de vida de 52 anos de idade. 52 anos de idade era a expectativa média de vida na Etiópia. E isso era no interior da Etiópia, que era ainda pior. Antes de entrar no hospital, para conversar com o diretor, tinha ali na porta, na verdade, 2 meninas brincando, e, obviamente, viram um estrangeiro naquele local completamente deslocado e ficaram, né, curiosas, deviam ter 12, no máximo 12, 13 anos. Elas vieram conversar comigo, perguntando quem é você, o que você está fazendo aqui, etc. E eu falei meu nome e elas não conseguiam entender. E falavam inglês. E como elas não conseguiam entender, ainda era naquela época, Fabrício, de ter cartão de visita, né? Eu tinha um cartão, não sei como, que eu tinha um cartão de visita no interior da Etiópia, no bolso. Falou, aqui é meu nome é isso. E uma das meninas fala, posso ficar com isso? Pode. Ficou. Entrei, fiz a entrevista. Quando eu saí, eu nem olhei se aquelas meninas estavam ali ou não, eu fui embora. Fiz toda a viagem, etc. Vários meses depois, eu, na Suíça, recebo uma carta da Etiópia. A primeira reação que eu tive quando eu peguei o envelope foi, eu não conheço ninguém na Etiópia. Ou ninguém na Etiópia tem o meu endereço. Eu pensei, essa carta não deve ser para mim. Eu olhava, não, era meu nome. Eu abro a carta e é uma letra de criança dizendo o seguinte, eu te conheci na porta de um hospital, minha mãe estava internada naquele dia e algumas semanas depois ela morreu. Meu pai já tinha morrido e meus 2 irmãos me abandonaram. E eu não tenho mais absolutamente nada. E com o último dinheiro que eu tinha, eu comprei um envelope, esse papel e o selo para te mandar, para pedir, para me salvar. Pedindo e dizendo, claro, uma menina de 13 anos, absolutamente fora desse contexto, mas dizendo, eu prometo que vou te amar para sempre, eu sei cozinhar, eu sei cuidar, minha mãe tinha me ensinado a cuidar, então eu sei cuidar e prometo que eu vou fazer tudo isso se você casar comigo. Aqueles momentos que você, né, para e pensa que desespero que devia estar passando na cabeça daquela menina para dar esse passo. Essa é a primeira história. A segunda história, também de uma situação bastante complicada, que eram os refugiados sírios que estavam percorrendo ali, saindo da Síria, passando pela Turquia, entrando pela Sérvia, fazendo toda a Grécia, Sérvia, fazendo todo o percurso para chegar até a Alemanha. E no meio desse percurso tem a Hungria, de um certo Viktor Orbán, um líder da extrema-direita anti-imigração. E ele fez de tudo para que aquele fluxo de pessoas só passasse pela Hungria
Ele não queria ninguém lá. Então, ele organizou que isso tudo acontecesse de uma forma muito rápida. Então, as estações de trem da Hungria, naquele dia, eram todas com vagões de trem para levar aquelas pessoas embora. Então, aquelas pessoas tinham chegado e iam embora. E era um mar de pessoas. Eu queria ter trazido a foto para mostrar para vocês, porque é daquelas imagens que você não esquece, mas era um mar de pessoas. E naquele mar de pessoas, todas com o rosto duro, cansado, exaustos, traumatizados pela guerra, e sem saber para onde iam, porque eles estavam entrando naqueles trens sem saber qual era o destino. No meio daquela multidão, e eu lembro que eu subi numa espécie de mureta para ver, e eu vejo no meio daquela multidão um casal abraçado e absolutamente apaixonados. E ela tinha um ursinho de pelúcia, a menina. E sabe aquelas cenas que você acha que alguém colocou aquela imagem ali no meio porque ela não bate com o resto? Eu desci imediatamente, fui pedindo licença até chegar a eles, e perguntei, desculpa, quem são vocês? E aí o menino, eram 2 sírios, um menino e uma menina, já, obviamente, certamente com mais de 20 anos, e eles explicaram, você é a primeira pessoa que a gente está contando que eu pedi ela em casamento e ela aceitou. Falei, vocês se conheceram onde? Ontem. Na fuga. E era impressionante, porque os dois estavam... Eu não sei, até hoje, dizer se eles estavam apaixonados entre eles ou pela ideia de que a vida ia recomeçar. Ou tudo isso junto. Então, foi muito poderoso ver aquela imagem daquelas 2 pessoas no meio daquela multidão de desesperados falando casa comigo. Muito, muito forte. E uma última historinha, também de refugiados, também de sírios, mas que para isso eu vou ler uma passagem, porque aquele negócio, né, Fabrício, quando a gente escreve bem melhor do que a gente conta a história, né? Então, não sei você. Mas você conta bem bonito. Obrigado. Mas eu escrevo... Queria um elogio, né? Eu senti uma carência no ar, eu estava enganado. Eu vou ler o trecho aqui. Na rota de refugiados, uma imagem surreal me abalou. Perdão, deixa eu explicar. Eles eram refugiados sírios, eles passaram pela Turquia, da Turquia para a Grécia, da Grécia foram para hoje Macedônia, depois Sérvia. Quando chegam na Sérvia, e aí entrando na Hungria, o que faz a Sérvia? Tira os trens para que eles não possam andar. É de uma burrice espetacular. O que fizeram os refugiados? Falaram, olha, vamos seguir o trilho do trem e vamos andar até chegar ao próximo país. O trilho do trem vai levar a gente era de Belgrado para Budapeste. Então, o trilho do trem virou o caminho daquele cortejo sinceramente, de milhares de pessoas. E era um cortejo gigantesco. E eu fui entrar nesse cortejo para fazer um trecho dessa caminhada. E a cada tanto eu parava para olhar o cortejo de fora. E aí, então, essa é o trecho aqui que eu vou contar. Na rota de refugiados, uma imagem surreal me abalou. Era um trilho de trem abandonado usado pelos estrangeiros para percorrer o trecho entre a Sérvia e a Hungria. Eles, que saíram da Síria, estavam a caminho da Alemanha. Seriam semanas de trajeto. Numa cadeira de rodas, uma senhora muito idosa era levada por jovens, crianças e adultos que se alternavam. Em cada espigão, o solavanco da cadeira, virada de costas para o destino, marcava o ritmo lento daquela viagem. Imagina essa cena. Uma família que se alternava, levando uma senhora
de espigão em espigão daquele trilho de trem gigantesco. Quando aquelas pessoas se deram conta de que eu estava atônito diante da cena, uma delas parou, sorriu e soltou uma só palavra: family. Família. Esse é também uma forma de resistir e de tentar reconstruir algo diferente do que eles deixaram para trás. Vou parar por aqui. Muito bem. Então, eu passo a palavra aqui para o Fabrício. E interessante acabar com a palavra família. E, quem sabe, isso conduz também a uma nova abordagem. E eu queria dizer que as duas vozes aqui são afinadíssimas. Então, tanto para contar quanto na leitura dos textos. E vamos continuar agora o segundo ato. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui contracenando com o Jamil, um dos melhores correspondentes brasileiros, desculpe, o melhor. E atender o convite do Afonso Borges para participar pela primeira vez do festival em Itabira. Meu tema é luto, é difícil, é incompreendido. Existem duas mentiras sociais a respeito da perda. A primeira delas é que o luto tem fim. Quem perde alguém sabe que nunca termina. O luto é para a vida inteira. Porque nós não estamos falando de tristeza, de aborrecimento, de mágoa. O luto é alegria doendo, é saudade. Você sofre por uma alegria que você nunca terá de novo. Você não sofre por uma mágoa, por uma culpa. Sofre porque você é violentamente arrancado da normalidade. Quem passa pelo luto tem seus olhos transformados para sempre. Você não é mais o mesmo. A despedida vai aguçar a sua sensibilidade a tal ponto que parece que você não tem pele, que tudo arde. A segunda mentira é que com o tempo vai doer menos. Não vai. Você pode passar 10 anos de um adeus e poderá estar doendo ainda mais do que o primeiro dia depois do velório. Por que existem essas mentiras? Porque as pessoas não querem parar as suas rotinas para atender o enlutado. É como se o enlutado fosse contaminado da morte. E você não sabe o que fazer com o choro do outro. O que você faz com o choro do outro? Pergunta a uma criança. A criança ajuda antes
de querer saber o que aconteceu. Você só deve estar ao lado. Mas nós temos uma incompetência imensa ao silêncio. Não sabemos ficar quietos diante de alguém. É como se a gente precisasse salvar a pessoa, socorrer a pessoa. E não damos a liberdade essencial que todo mundo deveria ter direito a ter saudade, a sentir falta. Eu sofri uma cena que me marcou bastante. Eu fui renovar minha carteira de motorista. Você nunca descobre que a sua carteira de motorista venceu. É sempre alguém que avisa. Sempre tem um espírito de porco que fala: sua carteira venceu. Eu fui renovar e encontrei um médico falante, loquaz, não calava a boca. E ele começou a me fazer perguntas. A primeira, o que eu fazia? Disse que era escritor. Ele perguntou, Jamil, sobre o que eu escrevia. Eu respondi que meu livro mais recente abordava o luto. E ele começou a criar uma teoria. As pessoas sofrem à toa. Elas se demoram muito tempo no sofrimento. Deveriam virar a página, seguir em frente. Eu tenho pacientes que estão há 10 anos no luto. Não tem cabimento. Eu tenho uma voz na minha mente, Maurício, que é a voz da minha esposa, Beatriz. E a voz veio e disse: não compre briga. Você tem que renovar a carteira. Saia daqui quietinho. É uma voz que tenta me salvar dessas enrascadas. Eu disse, sim, vou ficar quietinho. E aí comecei a concordar com a cabeça. Foi meu grande erro. Eu pensava exatamente o oposto, mas fui concordando com a cabeça, deduzindo que eu apressaria ele a encerrar o assunto. Mas não, ele se sentiu ainda mais incentivado e motivado e falou: eu perdi meu pai aos 21 anos e entendi que era o destino, que ele viveu o que tinha que viver. Eu, depois do velório e do enterro, coloquei uma música alta, alegre, para me animar e trocar de assunto. A minha mãe estranhou que eu não derramei nenhuma lágrima, falou que eu era insensível, mas eu não vou ficar rendendo sofrimento. Aí eu pedi desculpa para a voz da Beatriz na minha cabeça, disse para ela, fudeu. E fiz uma pergunta para o médico. Você não acha estranho o quanto que você está falando do luto? Ele, não, eu não sofro por luto. Não sofri na minha época. Quando perdi o pai. É? Do que seu pai morreu? Ele respondeu, de acidente de trânsito. Pois é. E você é médico do Detran. Você acha que é uma casualidade? Você ainda sofre do luto.
escolheu uma profissão para tentar salvar o seu pai todo dia, aprovando novos condutores. A diferença é que você não derrama lágrimas. Você sofre no seco, silenciosamente. Mas vê a imensidão do seu sofrimento, a ponto de mudar a vida para atender diariamente o seu pai. E ele se calou. E eu jurei que não ia renovar a minha carteira. Mas pelo menos ele renovava o seu luto. E talvez esse seja o meu papel. Mudar a perspectiva. Você mais sofre sendo censurado por sofrer. Você tem que ficar justificando porque ainda está sofrendo. Você se sente desagradável, inconveniente e inoportuno. Você não pode lembrar do morto que parece que você está doente ou enlouqueceu. Para mim, loucura é indiferença. Loucura é insensibilidade. Você precisa de um espaço para poder exercer a falta. Que não seja castigado, que não seja excluído. O luto é uma invisibilidade. Você não enxerga o enlutado, a não ser que você passe por um luto. É impressionante, Jamil. Você se torna viúvo e, de repente, não via nenhum viúvo. Passou a ser viúvo, só enxerga viúvos. Só tem viúvos no mundo. É esse pertencimento que nos falta. Por quê? A gente nunca saberá quando será a última vez. A despedida já pode ter acontecido. Mas a gente costuma trabalhar com a morte como se fosse inesperada. Não há maior perigo para a felicidade do que acreditar que há todo o tempo pela frente. Ninguém sabe qual é o seu tempo. Eu vou assustar para encerrar vocês. Vou fazer um pequeno susto. Todo mundo aqui já tem a sua foto de morto. Esse é o riso nervoso. Todo mundo já tem essa foto de morto. A foto que vai no anúncio fúnebre. A foto que vai circular nas redes sociais. E costuma ser a nossa pior foto. Então já fica como tarefa, como tema, fazer uma limpa na galeria de imagens. Para pelo menos morrer bonito. Já que não dá para confiar no olhar do familiar. Mais um medo. Todos aqui passam pela data da sua morte sem saber. Passam pela data que será um segundo aniversário. O aniversário da saudade. Para aqueles que ficarem chorando a sua partida. Todo ano você pisa na data que vai fechar o seu ciclo.
que vai fechar o seu círculo, que será tão importante quanto o seu nascimento. Não podemos nos adiar, porque a gente ama, para não ser esquecido. A gente ama para lutar contra o esquecimento. A gente ama para ter nossas lembranças devolvidas. Qual que é a maior demonstração de amor? Quando alguém lembra de algo que você disse e você pensava que a pessoa não estava ouvindo. E você se sente importante ao ser reparado. O que a gente mais deseja na vida é ser inesquecível em segredo. É ser inesquecível para alguém. Quando a gente perdeu o nosso valor, achar que não tem serventia nenhuma, vem aquela pessoa a lembrar da nossa importância. E agora, eu pergunto, o luto serve para quê? Para não sermos esquecidos. Sem o luto, não somos nada. Sem o luto, vivemos para nada. Essas duas intervenções mexeram muito comigo, eu não sei o que dizer. Vou abrir para a pergunta do público. Eu acho que vocês devem ter questões aí para colocar também. Só levantar a mão. Levantar a mão. O que acontece depois que a gente morre? Quem responde? O que acontece depois que a gente morre? Como você é bonita. Obrigada. Não sei, senhora. Quando a gente morre, a gente não vira estrela. Não. Isso eu tenho certeza. Eu acredito que tudo que você vive com alguém, eu não consigo te ver aqui. Tudo que a gente vive com alguém não morre dentro de nós. Então tu vai seguir vivendo para outra pessoa. Você já teve alguma perda? Quem? Teu tio? Você lembra dele? E o que você lembra dele? É ele que está soprando algo no teu ouvido, o tio? O tio está falando contigo agora? Eu lembro que ele é gordo. Tudo que ele viveu e tu lembra disso. Não. É isso que você quer trazer do seu tio, que ele é gordo. Não. Tudo que ele fez, ele é gordo. Não. O que mais que você lembra? Ele é legal. Gosto de música. Ele fez um cavalo pra mim de madeira. Fez uma cadeira. É ele que está falando contigo isso agora? Tu não sente que os mortos falam conosco? Não. Tu tem medo de morto? Sim. Viu? Já te passaram o medo do morto. Não é para ter medo. Vou te contar uma historinha, rapidinho.
a Beatriz apelidou sua mãe, a Clara. E depois de 3 ou 4 anos que a sua mãe faleceu, ela decidiu vender o óculos predileto da mãe, porque ela não queria mais ficar com o óculos predileto da mãe. É o óculos que a mãe ia até o clube. E ela colocou num grupo de desapego, no grupo do WhatsApp de desapego. Eu tenho esse tal óculos. 10 minutos veio uma pessoa interessada. Ela achou estranho. A pessoa interessada tinha o nome de Clara, o nome da mãe. Mas pensou, coincidência. Aí eu vou deixar o óculos na recepção aqui do meu prédio, na portaria. A Beatriz deixou o óculos. A pessoa deixou o dinheiro. A pessoa pegou o óculos. E desapareceu. A Beatriz nunca mais teve contato com essa pessoa. Ela não tem como não pensar que foi uma traquinagem da sua mãe que não queria que ela vendesse o seu óculos predileto. São coincidências, mas não são apenas coincidências. É que a gente vive somente nessa realidade física. A gente usa pouco a intuição. Existe muito mais acontecendo. Você enxerga o vento? Não. É assim como teu tio, mas ele existe. Jamil, alguma consideração? Não. Não. Próxima pergunta. Pode ser 2? Aqui, valendo. Primeiro para o Jamil, uma provocação. Qual foi a resposta para a menina da carta? Se houve resposta. E o Carpinejar, sou fã de você, te acompanho também pelo rádio. E como é que nas ondas sonoras propagam as coisas e irradiam e deixam marcas e formam. O rádio é um formador de opinião. Como é que você vê, como é que você gostaria que o Carpinejar fosse lembrado nessas ondas emitidas aí, não só pelo rádio, mas também por internet e tudo mais? Talvez alguns de vocês estavam aqui ontem à noite, eu fiz uma palestra sobre a ONU e a impotência da ONU. Essa carta é a história dessa impotência, pelo seguinte, porque eu fui... em primeiro lugar, eu não tinha como... eu não tinha como chegar àquela pessoa. Aquele endereço que estava na carta era uma ficção. Né? Ficção no sentido, não haveria um resgate possível. Então, eu fiz o que eu achei que deveria ter sido feito, que é comunicar a uma entidade internacional que está presente lá. Né? Olha, tem uma pessoa que precisa de ajuda. E essa entidade falou, põe ali naquela pilha. Entendeu? É horrível, é horrível, é horrível. E, na verdade, essa é uma historinha que aconteceu comigo, historinha no sentido, não porque ela é irrelevante, mas é porque, dentro do contexto do desastre humanitário que acontece no mundo, todos os dias tem uma história daquela acontecendo. Muitas. Muito obrigado. Muitas. Então, o grande drama que eu acho que a gente precisa colocar nesse contexto também é que entre a Etiópia e a Suíça, em termos de distância, são 7 horas de voo. Nada. Né? Só que essa distância não é a distância que a gente vive hoje, com internet, com Zap, com etc., não é mais uma distância
que é medida em quilômetros. Ela é medida em direitos. Essa é a verdadeira distância. Você tem uma distância gigantesca em relação a um bairro nobre da tua cidade e a periferia da tua cidade. Esse não é uma distância em quilômetros, é uma distância em direitos. E a distância em direitos, naquele contexto daquela menina, era uma distância muito grande. E aí a gente entra... Eu vou encerrar com isso, porque eu acho que é um tema que precisa ser colocado. Ah, então não tem o que fazer? Tem, claro que tem. Então, vou dar um exemplo para você concreto. A ONU precisa, por ano, 50 bilhões de dólares para lidar com os 250 milhões de pessoas que vivem crises humanitárias a cada ano. 250 milhões é mais ou menos o número que a cada ano de pessoas que vivem crises humanitárias profundas. Haiti, Gaza, etc., Sudão, República Democrática do Congo, Iêmen, etc., etc. Puxa, mas 50 bilhões de dólares é muita grana. É muita grana. Sabe quanto que a gente gastou o ano passado com armas no mundo? 2 trilhões. Então, calma aí, aqueles 50 bi não é nada. Não é falta de dinheiro. Não há falta de dinheiro. O que existe é uma falta do compromisso político de sair ao resgate. Não só dessa menina, mas dos 250 milhões. Um outro número, só para com isso eu concluo essa resposta. Tem um velho sonho da humanidade, que é acabar com a pobreza. Né? Percorre gerações, culturas, religiões. Né? E aí, em 2015, os governos colocaram uma meta: acabar com a pobreza extrema até 2030. Foi colocada essa meta. Aí alguns falaram: vocês estão malucos. Como é que isso vai ser feito? Vai exigir muita grana. Aí foram fazer os cálculos. E, de fato, muita grana. Mais ou menos 120 bilhões de dólares todo ano durante 15 anos. Puxa, mas 120 bilhões de dólares todo ano é muita grana. É muita grana. Mas aí a gente volta aos números das armas. 2 trilhões de dólares gastos em um ano. Ou seja, com 2 anos, menos de 2 anos em gastos de armas, você resolveria um problema histórico da humanidade. Então, assim, não há falta de dinheiro. Existe uma falta de compromisso político e uma decisão de que isso aconteça. Então, só para dar uma tentativa de resposta. Fabrício. Vocação é necessidade. Vocação é um sofrimento cicatrizado. Eu ouso polemizar e dizer que todo professor sofreu bullying na infância. Teria todos os motivos para nunca voltar a uma sala de aula. E por que volta? Para salvar crianças parecidas com ele. Vocação é ter sofrido e não querer que ninguém mais sofra como você. Se você me conhecesse com 7, 8, 9 anos, jamais pensaria que eu poderia estar aqui no palco. Eu fui diagnosticado com retardo mental, tinha dificuldades de ler e escrever, fui convidado a sair da escola. Arcava com problemas de dicção e só estou aqui
devido à minha mãe. A minha mãe não fez escândalo ou barraco. Ela foi até a escola, falou com a direção e pediu uma segunda chance. Ela pediu: me dá 2 meses que eu vou ensinar o Fabrício a ler e a escrever em casa. E ela tirou licença do seu trabalho por 2 meses. À frente da calçada foi a nossa louça. A pedra foi o nosso giz. Em 2 meses, eu voltei para a escola lendo e escrevendo melhor que os meus colegas. Ela criou jogos educativos em que eu aprendi sem saber que estava aprendendo. Foi quando eu descobri que diagnóstico não é destino. Diagnóstico é um retrato provisório. Destino é você que faz. Nesse aspecto, eu falar no rádio é lucro para quem estava fadado a não ser alfabetizado. Eu tenho orgulho, tenho gosto de escrever. Porque o sonho é maravilhoso, Jamil. Porque você pode desistir dos sonhos, mas os sonhos não desistem de nós. E você pensa que aquele sonho não vai acontecer mais. O sonho manda adversidades na sua vida para que você esteja preparado para ele. Os sonhos não aconteceram ainda porque você não estava pronto. Mais perguntas? Boa noite a todos, boa noite, Jamil, boa noite, Fabrício. Queria primeiro agradecer pelas falas, e ontem eu assisti também a palestra do Jamil sobre a ONU, e quando você falava sobre todas as experiências, os caminhos que você percorreu, e falando de tudo isso que tem acontecido, eu pensava muito nos enlutados, de todas as idades. E penso porque o luto é um tema recorrente na minha vida. Vai fazer 2 anos que eu perdi minha mãe, faz 9 meses que eu perdi meu pai e 5 meses que eu perdi um sobrinho de 7 anos. Então, o luto ele é presente. E eu tentei entender o caminho do luto. Desculpa, eu fico emocionada, peço desculpas. Peça desculpas quando você não fica emocionada. De entender as fases do luto. E eu entendi que o luto não tem fase, que não tem um meio, não tem. Eu assisti filmes, eu li livros, e eu entendi que o luto ele não tem fase, ele é permanente. E eu preciso, foi aí que eu consegui começar a respirar. Eu tinha a sensação de afogamento. Era uma sensação de afogamento o tempo todo. Então, o olhar muda. Eu sei que o meu olhar muda. O meu olhar, eu choro a qualquer hora. E eu tenho buscado os lugares de encontrar, de trabalhar. E as suas falas, ela têm sido muito acolhedoras para mim e para minha família, porque, na verdade, eu perdi um sobrinho neto, filho do meu sobrinho, e ele fez 8 anos no sábado passado. Então, a gente tem que ser... é o neto da minha irmã, e a minha irmã é o suporte para o filho, mas ela é a avó que perdeu, e de uma mãe, uma avó, que a minha sobrinha, filha dela, acabou de ter um bebê e acabou de ter o filho. Saindo do parto, ela teve uma crise de pânico, porque foi a primeira vez que ela conseguiu chorar
perda do sobrinho dela. Então, a gente com um bebê recém-nascido, minha sobrinha tendo que ir para a UTI porque estava com uma crise de pânico, porque ela conseguiu chorar a perda do sobrinho. Então, acho que é muito importante falar sobre o luto e não sentir vergonha. E antes, eu não vou conseguir falar mais, mas respondendo a menininha ali de trás, eu não sei para onde os mortos vão. Eu encontro os meus nas borboletas. Toda vez que eu vejo uma borboleta, minha mãe, ela sempre gostou muito de flor, e eu sempre gostei muito de borboleta. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da casa da minha mãe, tirando as coisas de casa, abri a porta, tinha o lírio da paz que eu tinha dado para ela antes de me mudar, numa época que eu mudei fui morar fora do país. Em cima desse lírio da paz tinha uma borboleta. E eu pedi bênção. Então, toda vez que eu vejo uma borboleta, eu entendo que é minha mãe vindo. E hoje, pela primeira vez, eu fui numa comunidade, num encontro lindo, com a Conceição Evaristo, enfim, com a Dona Tita, e eu vi pela primeira vez uma borboleta roxa. Eu nunca tinha visto uma mini borboleta roxa. E, de repente, a gente estava rodeado de borboletas roxas. E eu falei para o meu filho que ontem vestiu uma blusa do Enzo, meu sobrinho que faleceu, uma blusa de frio, num imenso calor de Itabira. E eu implorei para ele tirar. Ele falou: mamãe, eu não vou tirar, porque essa é a blusa do Enzo. E eu estou com saudade dele. Eu falei: então tudo bem. Aí ele falou: mas ele foi, como é que eu faço? Eu falei: fecha o olhinho, vê o que ele gostava de fazer. O Enzo gostava de dançar. Eu falei: e aí? Ele falou: então eu vou dançar. E ele foi dançar. Então, acho que o luto ele tem me ensinado muito, mas ele dói. Então, eu acho que, para a menininha ali de trás, eu não sei para onde eles vão, mas eles estão dentro de mim o tempo todo, e estão comigo o tempo todo. E isso, para mim, é o que fica. E obrigada pelas palavras aí. Lindo depoimento. E perder a mãe talvez seja uma das maiores transformações. Porque eu costumo usar essa analogia. A mãe, quando fala com você, a primeira coisa que ela diz: onde você está? Ela se preocupa com o seu lugar, onde você se encontra. Muito diferente do pai. Porque você partiu dela. Onde você está é uma forma dela saber onde ela também se encontra. Você partiu daquele corpo, daquele território. E quando você perde a mãe, o que mais você quer saber é onde ela está. E você se esforça para estar com ela de outro jeito. O luto é esforço. O maior pânico de quem teve uma perda é esquecer como era o rosto. Você fica com medo de esquecer o rosto. Vou fazer só um comentário breve, não sobre... Eu acho que o Fabrício já falou tudo sobre isso, mas de uma experiência que eu tive justamente dessa mãe, ou que quer saber, e o contrário, né? Quando o filho, ou os filhos, ou as filhas sobrevivem. Talvez alguns de vocês conheçam, no sul da Itália, uma ilha que chama Lampedusa. Lampedusa é uma ilha que fica muito próxima da África, e é o primeiro local
onde os barcos de imigrantes e refugiados chegam e desembarcam com aqueles refugiados. Nesse mar, que são poucos quilômetros, entre Líbia, principalmente, e Lampedusa, só nos últimos 10 anos, 20.000 pessoas morreram. Então, chegar em Lampedusa é chegar na Europa. E chegar na Europa é sobreviver. E há muitos anos, eu fui fazer uma reportagem justamente em Lampedusa e pedi para a guarda costeira italiana que se eu pudesse entrar no barco com eles para ver como era o resgate desses barcos miseráveis, os barcos, não as pessoas. Os barcos são absolutamente miseráveis. Você não consegue acreditar que aquilo ali está cruzando o mar. Claro, muitos não cruzam. E aqueles que chegam, e não era a época que todo mundo tinha celular ainda. E eu ficava dentro do barco e, às vezes, eu pegava o barco menor para chegar até aquelas pessoas. A primeira coisa que elas faziam quando embarcavam no barco, embarcavam num local seguro e viam, porque não sabiam que eu era repórter ou era parte da patrulha italiana, a primeira coisa que eles viam era que eu estava com o telefone e pediam: posso ligar para minha mãe? E era no Gabão, na Líbia, todo lugar. E era para avisar: estou vivo. Por quê? Não é porque eles, naquele último trajeto, conseguiram sobreviver. É porque, às vezes, por meses, eles passaram sem a possibilidade de avisar. Isso foi uma experiência que eu tive, que foi muito forte. E foi muito curioso, porque por meses eu fiquei recebendo mensagens no celular, era SMS ainda na época, das famílias perguntando onde estavam aqueles refugiados ou aqueles imigrantes que, claro, eu vi uma fração de segundo. Eles pediam o telefone: como é que você vai recusar o telefone? Avise tua mãe que você está vivo. Mas era sintomático, todos queriam a mesma coisa: avisar aos pais que tinham sobrevivido. Incrível essas duas abordagens. Sim? A última pergunta? Vamos à última pergunta. Boa noite a todos. É um prazer receber vocês dois aqui. Jamil, eu te acompanho muito no ICL, no ICL Notícias. É sempre bom ver suas considerações. Eu vou fazer uma pergunta de leigo aqui, você me perdoa. Eu vi ontem pela internet você falando sobre a ONU, sobre a inoperância da ONU e tudo mais. Parece que é uma coisa assim, muito entre governos, entre gabinetes. Como que nós, a opinião pública mundial, né, com artistas, influenciadores mundiais, podem reverter essa situação? Ou se essa situação é irreversível? Já para o Carpinejar, eu queria saber sobre a questão do luto nacional, né, porque nós vivemos um período que perdemos grandes artistas, né, de Elza Soares, a Rita Lee, Jô Soares, não sei o quê, e essas pessoas que formaram, né, a cultura nacional durante décadas, o que muita gente aqui essas pessoas que foram referências, artistas, e num momento muito difícil que nós passamos, né, muitas morreram no período pós-pandêmico, então no período pandêmico mesmo, vários artistas, Tarcísio Meiras, Nessete Bruno, essas pessoas que fizeram parte construíram a identidade nacional. De repente, essas pessoas se vão. Aí você está falando muito do luto do ponto de vista pessoal. Como é que é essa questão do luto do ponto de vista nacional, quando perdemos essas pessoas, essas referências artísticas ou políticas, né? E principalmente agora nesse momento assim de muito obscurantismo que a gente está vivendo, essas luzes se apagam. Como isso nos impacta assim, do ponto de vista macro? Olha, não é uma pergunta de leigo, sinceramente, é uma pergunta fundamental. Como é que nós podemos fazer para que um sistema sobreviva? Né? Hoje, no fundo, nós estamos fazendo o luto pela ONU. Né? Ela fracassou. Não só em Gaza, ela fracassou na Ucrânia, ela fracassou no Iêmen, ela fracassou no Sudão, ela fracassou na República Democrática do Congo, ela fracassou no Haiti. A lista é gigantesca. Então, tá.
Então, não vou retomar a palestra inteira de ontem, mas a tua pergunta é absolutamente fundamental. Tá bom, então, o que é que nós, como sociedade civil, podemos fazer? Em primeiro lugar, se engajar em qualquer tipo de associação. Mas o que tem isso a ver com a ONU? Calma, vou chegar lá. De bairro, da escola, da igreja, da rua, da associação de vizinhos, qualquer coisa. Qualquer coisa. A organização da sociedade em organizações, em movimento civil, é absolutamente fundamental para que a gente possa ser ouvido, para que os governos nos escutem e para que essa pressão possa chegar até as instâncias internacionais. Então, hoje, por exemplo, diante justamente dessa pressão da sociedade civil, é impossível ter uma negociação, por exemplo, sobre o clima sem o envolvimento da sociedade civil. Né? Então, é absolutamente fundamental. Então, é importante que a gente faça o seguinte passo. A gente quer mudar, a gente quer que o próximo passo diante desse fracasso seja diferente. Bom, vai cair no nosso colo fazer essa transformação também. Não há como ficar esperando um governo, uma instituição, etc. A pressão popular, ela precisa existir. O século XXI nos dá ferramentas, na verdade, não só uma, mas a tecnologia, que podem ser usadas, sim, para esse objetivo. Então, se eu posso te dar alguma sugestão, na verdade, é para todo lugar, em toda escola que eu vou, eu digo a mesma coisa para a molecada, busquem se engajar com qualquer causa que você acha que deve ser tratada de uma forma diferente. Questão de acesso, questão de educação, o que for, porque é essa consciência, e esse é o ponto principal que eu acho que a gente precisa trabalhar muito, que é essa insurreição da consciência, que ela precisa acontecer diariamente. Insurreição armada? Claro que não. Obviamente que não. Mas a insurreição das consciências, ela é absolutamente fundamental para a gente não tolerar quando há uma situação como em Gaza, que você se sente completamente impotente. Vai mudar para a semana que vem? Claro que não. Né? Mas esse é um processo, essa é uma construção, não dá para ficar esperando que as instituições internacionais façam. A gente precisa atuar. Como é o teu nome? Edelmar? Parece que a gente já esqueceu que há menos de 2 anos estávamos com máscara, que todo mundo estava com medo de morrer. Em que 700 mil pessoas não estão entre nós pela omissão de um governo. É inconcebível a letargia, o descaso, a morosidade, numa situação que era de urgência mundial. Nós perdemos um fenômeno, um ator como Paulo Gustavo. Só pensar o que ele poderia estar produzindo, o que ele poderia estar fazendo, o quanto que ele poderia estar encantando. O quanto que a cultura foi quase obrigada à extinção durante esse período. Foi dizimada, foi inquisição.
sob o rótulo da Lei Rouanet, houve uma perseguição assombrosa. Às vezes, eu fico pensando que foi pesadelo. Mas sempre tem 700 mil mortos para lembrar que não, que foi real. Quando que a gente vai reparar esse luto? Nunca. Nunca. Eu não me esqueço do que aconteceu. Eu me acordo todo dia lembrando. Eu nunca mais vou ter a mesma esperança. Nunca mais vou ter a mesma esperança. A minha esperança sangra. A sua também, Jamil? Eu passei a pandemia na OMS. E a OMS, quando o vírus estava para chegar ao Brasil, uma vez um altíssimo diretor me disse: estamos tranquilos com o Brasil, vocês têm médicos espetaculares, o SUS, sabem fazer vacina e tem uma capacidade de lidar com eclosões de surtos como poucos países no mundo. Vocês vão ser exemplo. Aí veio a pandemia. E eu me lembro dos auges, naqueles dias que tinha 4 mil mortos por dia, que esse diretor da OMS quase me pegou pela goela. Falou: onde estão vocês? Onde estão vocês? Porque era uma grande esperança de que o Brasil pudesse dar uma lição ao mundo sobre como lidar com aquilo. Então, era real que existia esperança. Agora, só para complementar, e eu acho que essa é fundamental, nessa construção, porque a identidade nacional é uma construção, só isso, nessa construção a gente tem uma chance. E aí eu não sei se eu tenho esperança, não sei se é essa palavra. Não, eu tenho esperança, mas é uma esperança ferida. Ah, sim. Perfeito. Mas eu acho que, pelo menos, eu saio dessa pandemia e dessas mortes todas e de todas as outras com 3 exigências. Que é a mesma, Rosa, dos anos 60 e 70. Memória, justiça e verdade. Memória, lembrar dessas 700 mil pessoas. Não precisa ser um monumento, não precisa fazer um monumento. E por que não? Por que não? E por que não? Exatamente. Cada um faz essa memória e por que não um memorial? Verdade, ou seja, a gente saber exatamente tudo o que aconteceu. Exato. Quem é que tomou as decisões, quem é que não tomou as decisões, como elas foram tomadas, quem é que foi o responsável. Então, memória, verdade e justiça. Justiça. Muito bem. E aí a gente pode falar em construção nacional. Então, antes de agradecer, eu queria falar que percebemos que o tema do luto diz respeito a todos nós. Aqui nós temos 2 exemplares de 2 abordagens sobre o luto que estão nesses 2 livros. Vamos ter autógrafos, né? Ali nas mesinhas lá da frente. E é isso, eu quero agradecer muito a Jamil Chad, Fabrício Carpinejar, ao público que participou. Muito obrigado.